Olá! Os animais desde sempre estiveram entre nós, vistos como o outro, o diferente, o oposto, o inimigo. Há quem acredite até que os animais existem apenas para nos servir. Carne, pelos, ossos, como cobaias nos experimentos mais dolorosos. Alguns filósofos reforçaram essa ideia. Descartes, por exemplo, com seu aforismo, penso, logo sou. Então, quem não pensa? Ou supostamente não pensa? Esse pode ser escravizado, maltratado, morto. Foi assim com os povos primitivos, com as mulheres, com os negros, com os índios. Mas recentemente outra tendência tem se afirmado. Se os animais não pensam, sentem dor como nós, o que já seria suficiente para uma outra relação com eles. Outros cientistas vão além. Os animais pensam. Nós, os humanos, é que não sabemos como eles pensam. Para falar sobre a questão animal, vamos conversar hoje com a doutora em literatura pela UFMG e ativista da defesa animal, Antonieta Pereira. Através do seu trabalho, como coordenadora do programa Adote um Amigo, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, já encaminhou em 5 anos cerca de 1.700 cães para adoção. E está à frente de uma ONG que tem 2 projetos. Um de leitura nos ônibus e outro, Ninho dos Bichos, que cuida de animais de rua e é voltada também para o aspecto educacional. Para ela, apenas a educação da sociedade pode promover a convivência respeitosa com os animais. Então vamos começar lá do começo, Antonieta. Nós lá naquela faculdade de letras, onde nós somos até colegas, né? Eu fazendo mestrado, se não me engano, você fazendo já doutorado. Como é que foi? Você gostava de dar aula? Sim, eu gostava muito porque me parece que é uma relação muito produtiva em que a gente pode provocar o conhecimento, estabelecer uma relação bastante significativa de pesquisa conjunta, de elaboração de pensamentos, aprofundamento de questões relacionadas às existências pessoais, etc. Você dava aula de literatura brasileira? Eu dava aula de teoria da literatura na graduação e literatura comparada na pós-graduação. E trabalhava com ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Literatura comparada já tem uma questão política em si, né? Exatamente. A literatura comparada já nos permite associar o discurso ficcional com o discurso de mídias, o discurso político, o discurso sociológico, o discurso antropológico, então filosófico, então é uma abertura muito grande. E justamente a partir dessas questões a gente começou a elaborar o que nós chamamos na época de teoria de rede, que não tem nada a ver com a rede aí da Marina Silva. É uma outra rede pensada em termos científicos. Desse projeto participaram professores de várias unidades da UFMG e a gente trabalhava muito, especialmente com física, matemática, medicina. Ou seja, pensar uma questão, mas através de vários campos disciplinares. Exatamente, né? Através de vários campos disciplinares, de vários olhares. Esse projeto durou 5 anos aproximadamente. E, ao mesmo tempo que ele era uma discussão teórica, ele nos permitia refletir sobre a prática constantemente. Não só a prática como educador, mas a prática como cidadão. E nisso a gente começou a organizar uma ONG. Antes mesmo de eu me aposentar, eu comecei a pensar nessa questão de uma ONG, porque a gente trabalhava muito em parceria com empresas fora da UFMG. Com outros programas de pesquisa, de ensino, de extensão de outras universidades, com empresas que financiavam um projeto que a gente tinha que chamava e chama ainda Leitura para Todos, e outros projetos. Na verdade, a gente fazia tudo no sentido de tentar formar mediadores de leitura e leitores.
E com essa possibilidade, nós começamos a trabalhar também com a questão da educação ecológica. Nessa perspectiva da educação ecológica, então eu mudei muito as linhas de pesquisa com as quais eu trabalhava. Eu comecei trabalhando, fazendo especialização na PUC. Eu formei na PUC em letras, comecei a fazer especialização na própria PUC, na área de produção de texto. Depois eu fiz mestrado na UFMG. Qual a sua dissertação de mestrado? A minha dissertação se chama O Corpo e a Escrita. Foi sobre um autor? Foi sobre o Rubem Fonseca. A obra dele, A Grande Arte, em que eu trabalhava como é que o corpo e a escrita estão em sintonia e, ao mesmo tempo, em oposição. Eu me lembro, você está falando do Rubem Fonseca, assim, porque era uma série de assassinatos que tinha, digamos, um estilo. Exato. Então, a forma de matar era o estilo do assassino, era a assinatura do assassino. Exatamente. Ele assinava a letra P, e aí tinha suspeita que o assassino podia ser um banqueiro, que se chamava Lima Prado, P de Prado. E, além disso, toda essa arquitetura, digamos, intelectual, né, do assassinato, do encobrimento do verdadeiro autor do assassinato, a forma como esse assassinato atingia mulheres da periferia, ou pessoas, digamos assim, de alguma forma marginalizadas, a presença de muitos animais dentro das histórias de Rubem Fonseca. Agora, Antonieta, é interessante, porque isso, naturalmente, é uma dissertação de mestrado de natureza ficcional, mas até hoje eu tenho a impressão que a polícia trabalha um pouco com isso, a investigação. Sim. Dependendo do tipo de assassinato, eles conhecem um estilo. Sim. É o tipo de corte, o tipo de arma, o tipo de abordagem. Com certeza. Não é? É interessante que ali juntaram as duas coisas, né, na sua dissertação. E a própria palavra estilo, né, ela vem... de estilete. Exatamente. Né? Objeto perfuro cortante, como diz às vezes. Isso não. mesmo. Né? E a tese foi sobre o quê? A minha tese foi sobre a obra do argentino Ricardo Piglia. Eu trabalhei com um romance dele que se chama A Cidade Ausente, que é todo construído em rede. São redes de redes de redes, infinitamente. Na verdade, você não consegue estabelecer assim, uma rede básica, a não ser alguns temas que dão, digamos assim, motivo para que essas redes comecem a se abrir e fornecer diferentes histórias. Inclusive, nesse livro é muito interessante porque tem uma máquina de relatos, que tem muito a ver com a revolução digital que nós estamos vivendo, né? Ele tenta, na literatura argentina, houve um grande escritor que perdeu a mulher. Então, nesse romance do Piglia, ele faz com que essa mulher permaneça viva, só que a vida dela ela é uma máquina, e ela é uma máquina de relatos. E é uma homenagem à mulher do Macedônio Fernandes, que foi esse grande escritor que influenciou muito a literatura argentina. Agora, enquanto você estava na Letras, você elaborou o projeto de leitura nos ônibus. Uhum. Eu várias vezes peguei o ônibus ali na UFMG, eu lia, né? Uhum. Explica um pouquinho como é que foi esse projeto. Foi um projeto premiado, né? Foi. Na verdade, eu estava morando em Buenos Aires, né? Trabalhando já com pós-doutorado, em que eu já trabalhei muito com a questão política mesmo, trabalhando as ideias do subdesenvolvimento no Brasil e na Argentina e a autoimagem que os países fazem de si e, evidentemente, combatendo a teoria da dependência do senhor Fernando Henrique Cardoso, que eu acho que não tem nada a ver no sentido de explicar a realidade latino-americana. E, nesse caso, a gente trabalhava muito na cidade. Eu entrevistei dezenas de intelectuais brasileiros e argentinos para ver a opinião deles, além de ouvir o povo na rua. E, na cidade, eu via sempre as pessoas lendo, nos ônibus, no metrô. Aqui nós não temos, infelizmente, esse hábito. E aqui não tem esse hábito. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, o que eu poderia fazer para contribuir para que as pessoas lessem mais?
Na época, eu procurei uma vereadora, minha amiga, ela me levou até a BH Trans e a gente começou a conversar com o pessoal que topou a ideia de colocar aquelas lâminas nos ônibus. Eram poemas, trechos de literatura e poesias feitas pelas pessoas comuns também, né? Exatamente. Não era só o cânone. Não. A gente começou a trabalhar com o cânone. Eu pedia texto para todos os grandes escritores brasileiros e, felizmente, todos eles respondiam muito positivamente à proposta. Então, o projeto começou assim, com texto de grandes escritores brasileiros. E a gente convidando a população para escrever. Em cada lâmina tinha um convitezinho para escrever. E a população respondeu a esse convite. Então, hoje, raramente a gente publica. Publica porque acha que tem que publicar, que é muito importante, porque são textos maravilhosos também do cânone nacional. Mas, em geral, quem sustenta o projeto é a população. De BH, de outras cidades, do exterior, brasileiros que moram fora. Esse pessoal vai mandando os textos, a gente seleciona, faz uma revisão, quando é o caso, e publica. Eu posso dizer que, como passageira de ônibus, não muito usual, mas eu já li muito esses poemas. Vamos fazer um intervalinho, voltamos daqui a pouquinho, agora já falando sobre a questão animal propriamente dita. Até daqui a pouco.